Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal. O que é isso? É o sistema que a gente utiliza para realizar as contas hoje. O sistema de numeração decimal é o sistema com base 10. Lembra que a gente já conversou, desde o primeiro aninho vocês vêm trabalhando em relação a manter a base 10 em cada ordem das continhas? Então vamos relembrar isso passo a passo. O sistema base 10, ele se concentra em não poder numerações maiores que 10 nas casinhas, que a gente fala desde o início para vocês, as casinhas. Cada casinha tem a sua numeração. E daí a gente começa a aprender isso com o jogo Nunca 10. Lembram? Então a gente chega até o 9 e a gente precisa trocar de casinha, que são as unidades, dezenas e centenas, certo? Hoje a gente vai aprender a nomear essas casinhas de forma correta, tá? Então, essas casinhas que a gente conhecia até hoje, elas são chamadas de ordem. Então, tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? A primeira ordem é a ordem das unidades, que é o primeiro passo de uma conta. A gente sempre inicia pela unidade, né? Então, ela é a primeira ordem da nossa conta, tá? A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. Então, vamos visualizar isso para vocês compreenderem melhor, ó. Aqui que está organizadas as unidades, dezenas e centenas. Então, vocês vão verificar agora as ordens que a gente vai passar a chamar, tá? Essas posições aí. Então, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, vamos imaginar aqui um número, 471. Cada algarismo vai ocupar uma ordem diferente, porque cada ordem ela tem um valor diferente, certo? Então, a gente já estudou, a gente já vem trabalhando em relação a isso. Então, agora a gente vai aprender a nomear isso de forma correta, tá? Então, na primeira ordem vai ficar o algarismo 1. Na segunda ordem, que é da dezena, vai ficar o algarismo 7. E na terceira ordem da centena vai ficar o algarismo 4. Lembrando que esses algarismos, dependendo da ordem em que eles estão, eles vão ter um valor diferente, né? Então, o 1 está na unidade. Então, o valor dele vai continuar sendo 1, porque unidade vem de 1, certo? O número 7, que está na ordem das dezenas, ele vai valer 70. Por quê, professora? Lembra lá do nosso material dourado? Dezena vale 10 unidades. Então, cada dezena, né, vai valer 10. Então, faz de conta que eu tô aqui com uma dezena do material dourado. Então, a minha dezena vale 10, mais uma dezena, mais 10, mais uma, mais 10, mais uma, mais 10. Então, aqui eu vou ter 40 unidades, certo? Eu tenho 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, a ordem das dezenas, a gente precisa contar cada dezena com 10 unidades, tá? E a ordem da centena é 4 centenas, então eu vou ter 400 unidades, porque cada centena vale 100. Então, se eu tiver 4, cada uma vale 100, eu vou contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400. Certo? Até aí, ok? Então, vamos relembrar aí. Cada casinha da nossa conta é uma ordem. Ordem da unidade, a primeira ordem é a ordem da unidade. Segunda ordem da dezena, terceira ordem da centena. Certo? Então agora, vocês vão ter aí algumas atividades para colocar essas ideias no lugar. A primeira atividade de vocês é para escrever nos quadrinhos quantas ordens há em cada número. Então, como assim, professora? Vamos relembrar. As ordens são 3 a princípio que a gente está estudando. Então, a primeira ordem, unidade, dezena, centena. Segunda e terceira ordem. Tem 3 ordens se o número tiver unidade, dezena e centena. Se o número for 22, por exemplo, olha aí, ó, 22,
ele vai ter a primeira ordem, que é da unidade, e a segunda ordem, que é da dezena. Então, ele vai ter duas ordens, certo? Então, ali, ó, o primeiro número que vocês têm na atividade aqui, letrinha A, 263. Quantas ordens tem esse número? O 3 é a unidade, primeira ordem. O 6 é dezena, segunda ordem. O 2 é centena, terceira ordem. Então, quantas ordens tem nesse número? 3. Certo? Então, pensem aí para realizar os outros números que vai ser apresentado para vocês, certo? Para vocês irem trabalhando aí essa questão da ordem. Número 2. Observe o número 542 e complete. Então, ele vai perguntar qual o número, quantas ordens tem esse número. O algarismo 2 está ocupando qual ordem? Primeira, segunda ou terceira? Então, as perguntinhas que vão vir aí está relacionada ao número 542, certo? E a última vai ser representar os números apresentados aí na tabelinha de ordens, tá? Então, primeiro número, 471. Vocês vão colocar ele na ordem correta. O 1, o algarismo 1 vai ficar em qual ordem? Primeira, segunda ou terceira? O algarismo 7 e o algarismo 4. Então, vocês vão organizar os números aí nas tabelinhas. É uma atividade simples, basta atenção, certo? Qualquer dúvida, a professora está aqui para auxiliar vocês, é só me chamar, tá bom, pessoal? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!